Só fazendo um review rapidinho daquilo que a gente viu domingo passado. Domingo passado, gente, literalmente, o que Deus tinha, o que nós tínhamos colocado no coração para falar para vocês era sobre isso aqui. Mas vocês perceberam como o Espírito levou para a gente ouvir e falar sobre resistência, não é? Sobre o quanto nós somos resistentes ao novo. E aí a gente entendeu a importância da nossa preparação cristã. E para essa nossa preparação saudável, a gente precisa ser preparado não só apenas com o conhecimento teórico, mas com o conhecimento prático. Então é o que a gente fala de informação e prática, de experiência, de vivência. E vimos que a gente precisa adquirir a informação através do que, do porquê, e a prática a gente precisa aprender e entender a como fazer, como praticar. Legal. Hoje a gente vai iniciar esse processo aqui na prática. Vamos aprender juntos a como amar a palavra de Deus. Vamos aprender juntos a como amar a Bíblia. Como é que a gente ama aprender a ler e a meditar na palavra de Deus? Como é que a gente faz isso? Hoje a gente vai aprender isso, amém? Eu queria que você se concentrasse aqui, tá? Prestasse atenção, porque você vai sair por aquela porta, não vendo a hora de pegar a Bíblia e começar a ler. Eu estou vendo um monte de gente apaixonado pela leitura da palavra de Deus. Quando você pegar a Bíblia, você vai ter tanta vontade de meditar. Sabe, eu já estou vendo, depois que você terminar de ler, Débora, sabe o que vai acontecer? Você vai abraçar assim a Bíblia, Rejane. Mas obrigado, meu Deus, que bom. Quando você chegar nesse nível de pegar a Bíblia, abraçar, beijar, você pode dizer que você está começando a amar a ler a Bíblia. A turma que me acompanhou e que conhece a gente desde a época antiga, tinha um pastor na Assembleia de Deus, o nome dele era Azamor. Quem lembra do Azamor aqui? Isso. E os jovens, os adolescentes, quando viam o Azamor pregar, o Azamor era mais ou menos desse tamanho aqui, era enorme o Azamor. E aí os adolescentes, os jovens, Renan, quando o Azamor pregava, o Azamor era um homem grande, alto, fortão, lembra? Tinha uma mão enorme. A gente adolescente pegava na mão dele, a gente colocava 2 mãos lá dentro e desaparecia. Tainã, o homem era uma bênção, era um fogo puro. Ele pegava o microfone, aquela voz grossa, ecoava naquele tempo central enorme. Biel, o homem se tornou tão famoso como pregador, que os adolescentes e os jovens, Kátia, inventaram uma musiquinha. Sabe qual era? Eu queria ser pastor para pregar como Azamor, Azamor, Azamor. Não era, não era? O homem era fogo de Deus. Ele cheio da unção uma vez, eu lembro dessa história. Ele uma vez cheio da unção, bateu no púlpito, que o púlpito rachou no meio. Lê onde é que está o Azamor hoje? Está na glória. Jesus recolheu ele para si. Eu estou vendo um monte de Azamor aqui hoje, em nome de Jesus. Mas sabe como foi que começou o trabalho do Azamor, Vinícius? Se apaixonando pela palavra de Deus. Como é que eu e você podemos nos apaixonar por isso? Como é que nós podemos nos apaixonar pela palavra? Então hoje a gente vai aprender junto com vocês a como ler a Bíblia. E a gente vai aprender a ler a Bíblia na prática, vendo e analisando o cenário da queda. Então não perde tempo e já deixa a tua Bíblia aberta no capítulo 3 de Gênesis. Gente, a gente estava pensando de no próximo domingo nós colocarmos algumas mesas na lateral para a turma que quer anotar, escrever. Coloca 3 mesas de um lado, 3 do outro. Quem quiser chegar, sentar lá para anotar, escrever. Você acha que faz sentido? Faz? Legal. Então a gente vai deixar essas mesas aqui. Aí depois, vocês sempre que quiserem, pegam a mesa, colocam, depois só traz a mesa de volta. Tá bom?
Então a gente vai desvendar, a gente vai aprender a ler a Bíblia com essa história aqui, ok? Muito bem, vamos lá. A gente vai ver primeiro a parte teórica. Lembra que eu falei para vocês? Na nossa preparação tem que ter informação. Na informação eu preciso do quê e do porquê. Muito bem, então aqui ó, qual é a informação que a gente vai ter para nossa preparação? O que eu tenho que fazer quando eu leio a Bíblia? O que eu tenho que fazer quando eu leio a Bíblia? Vamos ler junto? Leia fazendo perguntas ao contexto e texto. Então o texto seria o versículo, o contexto seria o capítulo, seria o livro, ok? Então eu vou ler fazendo perguntas. Por que eu preciso fazer perguntas ao texto e ao contexto? Por quê? Porque as respostas, elas vão fazer o quê? Elas vão nos dar um caminho para interpretar aquilo que a gente está lendo. Faz sentido isso, sim ou não? Então, no momento em que as respostas, elas me dão essa interpretação, vai ficar mais fácil compreender o logos da palavra. Vai ficar mais fácil compreender o que o texto quer me dizer. Então eu não posso apenas pegar a Bíblia pela manhã, tarde ou noite, abrir a Bíblia e dizer: Senhor, hoje, fala comigo em nome de Jesus. Não posso fazer isso. Isso aqui tem que ser uma exceção da exceção. Isso aqui não pode ser regra. Faz sentido isso? Gente, eu fico tão feliz que está todo mundo hoje aqui querendo aprender a ler a Bíblia. Que bom, graças a Deus, glória a Deus. O nível de concentração de vocês está alto hoje. Que bênção. Vocês entenderam isso? Você abriu aqui, não pare assim. Então você precisa compreender o que está aqui. Para compreender o que está aqui, a gente precisa fazer perguntas para o texto. Porque aí a gente vai ter as melhores interpretações dadas pelo Espírito. Por que mais que a gente faz isso? Para gerar interesse. Ei, cá para nós. Às vezes a gente diz assim: eu tenho que ler a Bíblia, mas dá uma vontade. Sim ou não? Por que muitas vezes a gente não tem vontade de ler a palavra de Deus? Porque não tem interesse. Por que não tem interesse? Porque a gente não aprendeu a ler corretamente. Ok? Então aqui é o lugar no ABC para a gente aprender a Bíblia corretamente. Ok. Aí agora a gente vai para outra parte teórica. Como é que eu leio? Então eu já sei o que eu tenho que fazer perguntas, já sei os motivos. Agora, como é que eu busco essa interpretação? Como é que eu faço? Eu leio partindo do meu estilo. Qual é o meu estilo de vida? Você não entendeu? Presta atenção para cá. Quando você estudava naquela fase lá da faculdade ou da escola, você gostava mais de matemática ou de história? História. Quem gostava mais de matemática aqui? Lá, Elisângela, legal. João também, João? Então olha só, quem gosta mais de matemática é de exatas. Quem gosta mais de história é de humanas. Então não tenha esse medo de, se você gosta de exatas, ter que ler a Bíblia como lê uma pessoa que gosta de humanas. Ok? Leia nesse mesmo seu estilo. Não inventa a roda. Então, se você gosta, nossa, Léo, eu sempre gostei de números. Então comece a procurar os números. Comece a escrever, comece a dizer número 1, número 2, número 3, ensinamento no número 1, ensinamento número 2. Entendeu? Você vai pontuando em números. Se você é daquele de humanas, de história, como é que você vai ler a Bíblia? Você vai ler como um conto, como um poema. Você vai ler como uma coisa, a história de alguém. Ok? Você lê dessa forma. Ok? Não inventa a roda, principalmente se você está começando a aprender a ler a Bíblia. Ok? Agora, independente do estilo seu, você precisa fazer as perguntas para o texto. Então, para você ter as melhores respostas, aqui estão algumas perguntas que você vai fazer para o texto. Quais são? Diga comigo, o que esse texto e esse contexto quer dizer? É a primeira coisa que você... Peraí, o que ele está falando aqui?
Ah, ele está falando sobre amor, ele está falando sobre queda, ele está falando sobre dinheiro, ele está falando sobre perdão. O que ele está falando? É a primeira coisa que você tem que descobrir. Então, quando você leu o texto, você leu lá, peraí, o que esse texto vai falar? Fechou? Então a primeira coisa que a tua mente tem que estar aberta é para descobrir o que ele está falando. Já esteja com a mente aberta. Peraí, eu vou caçar o quê? Seja um caçador do quê? Amém? Segunda coisa que você vai perguntar é: por que ele está falando esse assunto? Por que ele está tocando nesse assunto aqui na Bíblia agora? A gente já tem a tendência, presta atenção aqui, ó, pessoal. A gente já tem a tendência de, quando a gente lê, já querer aplicar na nossa vida. Não, Senhor, o que tu quer falar para mim? Aí o camarada abre lá em Matusalém, que foi pai, mãe, não sei. Não, calma. Antes de você já querer aplicar na tua vida, primeiro entende por que ele está falando. Entende isso? O que você vai entender? Peraí, como é que ele está falando? Aonde ele está falando? Quando esse texto aqui está sendo narrado? Onde é que ele está falando isso? Ok? Gente, tudo isso aqui a gente vai praticar. Hoje, eu sei que não vai dar tempo da gente concluir, a gente vai continuar praticando domingo que vem. A gente não vai estourar o horário, tá bom? O importante é que você tenha isso aqui em mente, tá? A gente vai praticar isso aqui junto. Agora, para gerar o interesse, como é que eu gero o interesse? Como é que na prática eu vou gerar interesse? Primeiro, eu começo a separar um tempo exclusivo para esse propósito. Nós temos 24 horas no dia e a gente tem tempo para tudo. Eu garanto a você, nós temos tempo para meditar na palavra. Tá bom? A gente tem tempo. A gente só precisa nos planejar e deixar programado isso. Fechou? Ok. Então vamos lá. Abre em Gênesis, no capítulo 3, e vai lá comigo para o verso 7. Presta atenção aqui. Em cima desses textos que nós vamos ler, a gente vai descobrir juntos aqui agora o que, a gente vai descobrir o porquê, a gente vai descobrir o como. A gente vai meditar junto nesse texto. Isso aqui vai ser uma descoberta em conjunto, ok? A gente vai trazer a interpretação, a gente vai entender onde estava, por que falou, quando falou, para quem falou. E depois de entender isso aqui é que a gente vai buscar a aplicação para a nossa vida. Fechou? Ok. E aí a gente vai pegar para aprender sobre isso dentro do ABC que a gente está falando em Gênesis, ok? Então vamos lá. Verso 7 diz o que aí? Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ok. Olhem para cá agora. O que eles estão falando aqui? O que está sendo falado aqui? Oi? João, você me ajuda com o microfone? Ah, já está aí? Ótimo. Só para ajudar o João, quando a gente fizer uma pergunta e você quiser falar, sabe aquela classe que rápido levanta a mão? Pastor, eu sei, eu quero falar. Isso, você pode levantar a mão e aí o João leva lá para você, tá? Então vamos lá. Para eu descobrir o que ele está falando, eu tenho que entender antes qual é o contexto? Qual é o contexto? O surgimento do homem. O surgimento do homem? Não, o surgimento do homem já tinha passado. Aqui o capítulo 3 não é mais o surgimento do homem. É o pecado, é a queda dele. Esse é o contexto. Ok? Muito bem. Então nesse contexto aqui,
acontece algo depois que ele come do fruto. O que acontece depois que ele come do fruto? Os olhos se abriram. Aí vem um outro o quê? O que quer dizer isso dos olhos deles se abriram? Eles eram cegos? Não, eles eram normais, eles eram perfeitos, o corpo funcionava perfeitamente. Então o que quer dizer isso dos olhos se abriram? Faz de conta aqui que ninguém sabe dessa resposta. Ninguém sabe, pastor, eu não sei o que isso significa. O que você vai fazer? O que você tem feito? Vamos lá, ajudem os outros irmãos. O que você tem feito quando você pega uma parte dessa e não entende, não compreende? O que você faz? O Gabriel diz que ele passa adiante. Gente, é ou não é verdade? Bora tirar a máscara, a casa já caiu mesmo. A gente não faz muito isso. Eu te digo uma coisa, eu te garanto isso. Depois da terceira ou quarta passada adiante, tu perde o interesse. Tu perde o interesse de ler. Não passa adiante. Seja curioso. Vai buscar o que aquilo ali significa. Amém? Então vamos lá. O que a gente faz? Kelly, levantou a mão. O entendimento que eles passaram a ter, a consciência do pecado que antes eles não tinham. Então, após comer o fruto, eles tiveram a consciência. Então, os olhos abriram e eles tiveram a percepção do que era o pecado. Então, significa que com isso aqui, a gente vai e vem, tá, pessoal? O que aconteceu? Eles conheceram as consequências do pecado. Os olhos se abriram para o quê? Para o conhecimento do mal. Estamos juntos? Então os olhos se abriram para o conhecimento do mal. João, quer falar alguma coisa? Pode fazer a pergunta. Pastor, se o Deus ele é onisciente, não, tá, eu vou falar. Se Deus ele é onipotente, onipresente e onisciente, por que ele não interviu que o Adão e a Eva não comessem a maçã? Na verdade é o fruto, né? O fruto. Legal. Quem mais tem essa dúvida igual do João? Porque eu tinha quando eu tinha a idade dele. O interessante, pessoal, é que eu queria chamar a tua atenção para essa pergunta, João, e isso vai servir de lição para todos nós. Você lembra como o João começou a pergunta? Como foi? Não. Se. Muitas vezes nós estamos lendo a Bíblia, a gente não entende o que está escrito e a gente já mete um se. Esse se está questionando no subliminar a divindade, o poder, a decisão, a onipotência, a onipresença, a onisciência dele. Então todas as vezes que eu e você fomos ler a Bíblia, que você não entendeu uma coisa, não joga um se, não deixa que Satanás lance um se de dúvida na tua alma. Será que isso aqui aconteceu a si mesmo? Será que Deus é Deus mesmo? Percebam como nós temos a tendência de mandar muitos sis para dentro. E quando a gente manda esses sis para dentro, a gente questiona ou não questiona o nosso Deus? E o que acontece com o nível da nossa fé? Cai. E aí quando o nível da nossa fé cai, tudo o que resta é religiosidade. Ok? Então, duvide de tudo, mas não duvide da palavra de Deus. Tenha dúvida da tua dúvida, mas nunca da palavra de Deus. Então, todas as vezes que eu e você nos depararmos com um questionamento desse do João, que é válido, quando a gente estiver lendo, o que a gente tem que fazer nessa hora? Senhor, eu acredito em 100% do que está aqui, mas eu não estou compreendendo, o Espírito Santo. O Senhor poderia me dizer? Eu sei que o Senhor é onisciente. Olha só, você já está falando com Ele, está orando e está declarando. Você não está perguntando para Ele, se o Senhor é,
Não, eu já estou dizendo, o Senhor é onipotente, o Senhor é onipresente, o Senhor é onisciente. Mas eu não estou conseguindo entender, se eu tenho certeza que o Senhor é, por que o Senhor deixou isso aqui acontecer? Eu cresci numa estrutura cristã que me proibia de fazer pergunta, que dizia que todas as vezes que eu perguntava por quê, eu estava murmurando, e isso ficou aqui na minha cabeça por anos. Não pergunte por quê. Gente, se eu não perguntar para o meu pai por quê, o problema é que às vezes o meu porquê é questionando a vontade e a decisão dele, no sentido de fazer prevalecer a minha vontade. Aí esse porquê está errado. Mas qual é o filho que não quer aprender do pai as coisas? Sim ou não? Então a gente tem que aprender dele. Papai, por que o Senhor, com todo o teu poder de onisciência, onipresença e onipotência, ainda assim permitiu esse homem cair? Por que, Senhor? Compreendeu agora? Gente, tudo isso aqui é um aprendizado na hora que a gente está lendo a Bíblia, ok? Vamos dar essa resposta para ele? João, eu não vou poder te dar essa resposta assim de 3 horas, porque é muita coisa. Mas a resposta básica para você começar a aprofundar e descobrir, a gente pode falar sobre isso mais tarde, é o seguinte: é que Deus não tirou do homem, mesmo ele perfeito, o direito de escolha, o direito de decisão. Ele continuou tendo o poder de decidir e escolher o seu caminho, ok? Se Deus não tivesse dado a ele esse direito, ele teria criado uma inteligência artificial, um robô que só faria o que ele dissesse para fazer, ok? No momento em que Deus dá o direito de decisão ao homem, ele tem o direito de escolher o caminho de bênção ou de morte, de vida ou de maldição. Amém? Perfeito, vamos lá. Vamos voltar para cá. Muito bem, então os olhos se abriram, a gente já sabe o que aconteceu, eles ganharam o conhecimento do mal, o conhecimento do pecado. Vamos continuar lendo o texto. E perceberam que estavam nus. Tuba, o que significa esse negócio dele perceber que estava nu? O que significa isso? O que significa perceber que está nu? Espera aí, pensa comigo. Antes, por que eles não perceberam antes que estavam nus? Pastor, é porque antes havia uma inocência, Opa, olha aí, pega essa palavra. Havia inocência. Eu não vou desprezar essa palavra, mas a pergunta é: se eles estavam nus agora na visão deles, antes eles estavam nus na visão deles? Não estavam nus. Eles estavam cegos antes? Não estavam cegos. Então, se eles não estavam cegos, eles estavam se vendo vestidos. Sim ou não? Sim. Agora, não para na tua cabeça para perguntar do que eles estavam vestidos. Pastor, eu acho que, pegando um gancho que a irmã falou, a pureza ligada à inocência faz com que não tenha essa visão do que é da realidade em si. Sim, só que tem algo mais aqui. Tem algo mais aqui. Para que você comece a compreender mais o texto, aí você tem que entender todo o contexto. O que foi que eles perderam quando eles caíram? O que eles perderam, Débora, quando eles caíram? O que eles perderam, Vini? Oi? A divindade? Não, eles não eram deuses, mas eles tinham a presença da divindade, de Deus com eles. Nesse sentido, sim. Eles perderam a comunhão. Eles perderam a roupa que estava sobre eles. Que roupa era? Que roupa era?
A própria presença de Deus. A própria glória de Deus. Então antes eles estavam vestidos de glória. E aí você tem uma série de outros textos bíblicos que vai reforçar isso. Mas é só para a gente entender que no momento em que ele cai, ele perde a comunhão com Deus. E ao perder a comunhão com Deus, ele perde a roupa dele. Ok? Está claro aqui, sim ou não? A gente não está vendo o texto? A pergunta é, vamos lá. Por que que eles perderam a comunhão com Deus? Porque eles desobedeceram. Porque eles pecaram. Ok. Como foi que eles pecaram? Como foi essa perda de comunhão? Oi? Como foi que eles perderam? Eu sei por quê. Foi a desobediência. Mas na prática, lembra? O como está ligado à prática. Como foi que eles desobedeceram? Oi? Eles tiveram uma atitude. E a atitude que eles tiveram foi em ir num caminho oposto, contrário àquilo que Deus tinha dito para eles fazerem. Vocês estão descobrindo o que a gente está fazendo? A gente só está treinando junto aqui o que, porquê, quando, onde. A gente só está fazendo isso junto, tá? Muito bem, vamos continuar aqui. O texto continua. Então juntaram folhas de figueira para se cobrir. Gente, tem tanta riqueza só nesse versículo aqui. Quem juntou as folhas? Quem juntou? Eles juntaram. O que eles juntaram? Folhas de figueira. Por que eles juntaram folhas de figueira? Para se cobrir. Por que que eles precisavam se cobrir? Por que eles estavam nus? Você já tinha visto tudo isso? Em um versículo só? Ok? Muito bem, bora aprofundar só nesse versículo aqui. Espera aí. Agora pensa junto comigo. Quando eles ficaram nus porque perderam a glória de Deus, aonde mais eles ficaram nus? Será que foi só no corpo? Aonde mais? Aonde mais? Dentro deles. A alma deles. O espírito deles. Não foi só o corpo que perdeu a comunhão com Deus. Foi o espírito deles que perdeu a comunhão com Deus. Faz sentido isso, sim ou não? No momento em que o espírito perde a comunhão com Deus, no momento que eles perdem esse laço e essa intimidade com Deus no espírito, qual é o próximo passo? O que que entra no coração deles aqui? Eles se sentem protegidos? Não. Pensa comigo, antes, aqui ó, um ecossistema antes da queda. Pensa junto comigo, como é que era o ecossistema antes da queda? Tem alguém aqui que não sabe o que significa a palavra ecossistema? Todo mundo sabe o que significa ecossistema? Ou então está que nem eu, pastor, eu sei, mas eu não sei explicar. Ecossistema está ligado a tudo que é vivo e não vivo dentro de um meio, dentro de um habitat, tá? Se a gente for pegar, por exemplo, aqui esse local, aqui tem um ecossistema, ok? O que é não vivo aqui dentro desse ecossistema? A luz, o ar, sim ou não? Ok? O que era não vivo dentro desse ecossistema aqui? Pela imagem já dá para ver. O que tinha aqui? Tinha luz aqui? Tinha animais, ou melhor, desculpa, tinha água? Tinha. Se tinha luz, tinha água, tinha ar aqui? Tinha. Então ecossistema é uma palavra que fala sobre tudo aquilo, é um conjunto de coisas vivas e não vivas,
Eu não vou nem falar a palavra científica disso para não confundir vocês. Agora, o que mais tinha nesse ecossistema? Tudo que é vivo. O que tinha de vida aqui? Os vegetais, os animais, o homem, a mulher. Ok? Léo, esse ecossistema aqui, antes da queda, era saudável? Pensa comigo agora no contexto onde eles estavam. Eles estavam vivendo num ecossistema altamente saudável. Era perfeito? Aí você pensa comigo, faltava alguma coisa nesse ecossistema para eles? Não faltava nada. Eles tinham tudo. E eles tinham o principal, que era a glória, a comunhão com Deus. Ok? Tinha tudo nesse ecossistema. Antes, nesse ecossistema, o principal que tinha lá era o amor. Faltava amor nesse ecossistema. Tudo lá revelava e manifestava o amor do Pai por eles. Faz sentido isso, sim ou não? Percebam, gente, que aqui é a origem de tudo, ó. Essa palavra aqui, ela revela a origem de tudo. Era um ecossistema perfeito, que não tinha falta de nada. Por que eu e você podemos dizer que nesse ecossistema tinha amor? Era um ecossistema de amor. Tinha ou não tinha vida lá? Tinha ou não tinha satisfação plena? Tinha satisfação plena? Tinha. Quem tem Jesus não tem falta de nada. Venha a mim e coma e beba. Aquele que tomar da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Olha só, nesse ecossistema eles tinham sede? Não, tinham tudo lá. Ok? Na vida que eles tinham, eles se sentiam cuidados. Se sentiam ou não se sentiam cuidados? Tudo aquilo que estava no ecossistema, tinha luz abundante, tinha água abundante, tinha ar abundante, tinha alimento em abundância. Gente, eles eram ou não eram cuidados lá? Eram cuidados. Agora cá para nós, se a gente puder aplicar rapidamente alguma coisa aqui. A palavra cuidado, geralmente no contexto de igreja, a gente liga essa palavra cuidado a quê? Eu quero o microfone agora, porque isso aqui a gente vai investir um tempinho nisso. A palavra cuidado no contexto de igreja representa o quê? Cuidar de alguém que está como, gente? Doente. Sim ou não? Pode ficar aqui, querido, no meio ali, ó, sentado, João. A palavra cuidado no contexto de igreja significa cuidar de alguém que está doente. Quando eu olho, por exemplo, para a Ludiana, e naquele útero tem um bebê, e quando esse bebê nascer, ele vai precisar do que do Eliezer e da Ludiana? De cuidados. Mas ele vai estar doente para cuidar deles? Não. Olha só como uma mesma palavra, ela pode estar conectada a um ambiente saudável, e ela pode estar conectada a um ambiente doentio. No ecossistema do céu, no jardim, eles precisavam de cuidados porque estavam doentes? Não. Gente, cá para nós. Nossas igrejas se tornaram um ambiente tão doentio, de tanta ferida, de um ferir o outro, de um machucar o outro, de um acusar o outro, de um ofender o outro. Tem gente que vem para a igreja alegre e volta para casa triste, acabado, arrasado, pesado. Tem gente que já sai de casa, meu Deus, eu tenho que ir para a igreja mesmo, encontrar com aquele pastor lá. Você entende isso? Um ambiente desse é para ser como um ambiente do céu, para cuidar de pessoas já saradas.
Mas como é que está vivendo a gente hoje aqui? Um ambiente de pessoas doentes que estão cuidando de outros doentes. Deus quer levar eu e você para um nível de estar completamente sarado, porque vai entrar muito doente por aquela porta. Só que a gente precisa estar preparado, estar pronto para amar a eles, para cuidar deles. Doente? Não, para cuidar sarado. Ok, queridos? Então lá é um ambiente de cuidado. Lá também a gente via proteção. Tinha ou não tinha proteção? Quando a gente traz para no contexto de igreja, aqui precisa ou não precisa ser um ambiente de proteção? Precisa ser um ambiente de acolhimento, das pessoas se sentirem amadas, queridas, entrarem por essa porta e se sentirem protegidas. A gente tem dito que aqui pode ser panelinha, aqui pode ter 1000 panelas, não tem nenhum problema, só não pode ter tampa. Só não pode ter tampa. Então tem o GV Abundante, GV Satisfação, GV Alegria, GV não sei o quê. Tem um grupinho das mulheres, grupinho dos homens, grupinho dos casais, grupinho dos jovens, grupinhos da terceira idade. Pode ter um monte de grupinho nessa igreja, não tem problema. Só não deixa colocarem tampa lá, para que todo mundo tenha liberdade para entrar e se sentir bem-vindo quando entra. Você sabe onde uma área, geralmente, a gente nem se percebe, mas porque eles aprenderam já conosco que passaram a colocar tampa, sabe qual é a área? Ah, daquela lá. É ou não é? Qual é o pai, qual é a mãe que se alegra quando o filho chega num ambiente de novas crianças que ele nunca conheceu e tem tampa lá? A gente morava em São José dos Campos. E aí nos primeiros dias de aula, a Isabela chegava em casa. A Isabela é muito sanguínea, gente. Ela é colérica misturado com sanguínea, sanguínea com colérica. Ela é hemorrágica dos dois lados. E aí, ela entrava no carro, eu já sabia, a casa caiu hoje. Ia pegar ela na escola, lembra, Biel? A gente entrava no carro, ela já estava com a cara fechada. E sabe qual era o problema? É que ela entrou numa turma nova e lá tinha tampa, dona Hilda. A gente precisa construir um ambiente que seja saudável, cheio de amor, para gerar vida, e as pessoas se sintam cuidadas e protegidas. Faz sentido isso, sim ou não? Agora, nesse ambiente tinha satisfação plena, eles não tinham falta de nada. Como é que eles passaram a ter satisfação plena? Através de uma educação permanente. Gente, eles estavam ou não estavam todo dia tendo o melhor mestre ensinando eles? Já pensou? Pai, e aí? Mas e como é que foi isso, pai? E aí Deus dizia, esse assunto é para amanhã. Ah, só amanhã. É amanhã, na viração do dia a gente volta a falar sobre isso. Pai, e essas galáxias? E essas estrelas, o que é isso? Amanhã a gente volta a falar sobre isso. Pai, como é que funciona? Por que eu aqui fora consigo respirar e esses peixes dentro da água não respiram? Pai, como é que esse boi gosta dessa vaca e ele não gosta de um cachorro? Por que esse boi aqui não gosta de uma macaca? Imagina a quantidade de perguntas, de porquê, de como, onde, quando Adão e Eva faziam para ele. E quem era o melhor professor? O pai. Eles estavam aprendendo permanentemente. Perderam isso. Agora, o que isso significa para nós aqui hoje enquanto igreja? O que é? Gente, eu e você querem voltar para o jardim. Você quer voltar para o jardim? Aqui tem que ser o nosso balão do ensaio. Então, se no jardim tinha cuidado, a gente vai viver tempos de cuidado aqui, constante. Se no jardim tinha proteção, aqui vai ser um ambiente de proteção. Agora, se no jardim tinha educação, aqui também vai ter educação. E o ABC é exatamente para isso. Você sentado aí, falando com a gente, interagindo, isso aqui é educação.
Agora, pensa junto comigo. Ao longo da história, a igreja se tornou um grande, a gente vai e vem nessas apresentações, tá? Tem muita coisa aqui. Está aqui, ó. A igreja, quanto organização, ela se tornou um grande hospital. O problema é que a gente parou aqui como hospital. E a gente só aprendeu a cuidar. Já pensou isso? Então, você chegou aqui na igreja, e aí, nossa, aquela igreja lá, ela cuida. E aí, eu atendo um na segunda, a Rosana atende outro na terça, eu atendo outro na quarta e outro na quinta. E as pessoas se sentem cuidadas e amadas. Nossa, e se saem alegres daquele cuidado. Aí, semana seguinte, eu já estou cuidando de uma outra pessoa. Na outra semana que eu quero cuidar de uma outra pessoa, aquele que eu cuidei na primeira semana já está doente de novo. E aí eu vou lá e não, eu vou para amar, e eu vou cuidar também. O que acontece? Você passou muito por isso, não foi não? O que acontece com o tempo? Eu entro numa estafa, ninguém dá conta disso. Dá o microfone aqui para o... Ei, som. Eu falando assim, para vocês que nunca pastorearam, tinha dias, porque tem vezes que se torna já uma terapia, né, pastor? Tinha dia que eu não queria sair de casa para atender ninguém. Tinha alguns membros que quando dizia, pastor, eu preciso conversar com o senhor, me dava uma tristeza. É sério, uma vontade de dizer, vai-te embora, né? Porque a gente já gastou, né, pastor? A gente gasta todas as energias que a gente tem, mas é incrível, as pessoas querem uma fórmula de uma solução, não querem ouvir o conselho que se dá. A gente dá o conselho, pastor, é por isso que volta, né, pastor? Aí, só que a gente percebe que elas não querem mudança, elas querem uma fórmula, uma solução para que mude a situação delas, mas não querem ter esforço, não querem se esforçar. Às vezes eu já dizia, olha, se tu continuar fazendo as mesmas coisas, você vai continuar na mesma vida, porque é loucura esperar resultado diferente e continuar fazendo as mesmas coisas, você é doido, não vai ter resultado. Então, tem horas que a gente já está querendo cuidar de outro já, não queria mais cuidar desse, né? Esse já era para estar cuidando de outro, né? Como o pastor falou aí. Porque esse é o processo, a gente cuida e o outro teria que já estar nesse processo também. Claro que nós não vamos estar totalmente curado para começar um processo, nesse caminho nós já vamos trabalhando, né, pastor? E aí, Naldo, foi exatamente isso que eu percebi, porque imagina só, eu não dou conta de cuidar de todo mundo, então eu preciso levantar novos cuidadores. E aí eu aqui, gente, eu vou falar a pura verdade para vocês, porque isso é por experiência minha e do Naldo de anos. Eu aqui, quando a gente está ministrando, pregando, sabe o que a nossa mente está rolando aqui na cabeça, Elisângela? Sabe o que é? Quem vai me ajudar a cuidar? Nossa, fulano de tal pode me ajudar a cuidar. Não, a Regiane, ela tem um dom para isso. E aí eu já começo a ver vocês pelos seus dons e talentos, não por amor. Aí eu já começo a manipular vocês para que vocês me ajudem a cuidar de outros. E qual é o tema? Sob qual o pretexto? É a obra de Deus. Se você não faz a obra de Deus, por que você não vem para a obra de Deus? E aí eu lanço peso sobre vocês, tudo para resolver um problema que é meu. E qual é o meu problema? Eu não dou conta de cuidar de vocês. Então eu preciso de novas pessoas para me ajudar a cuidar. Gente, e isso é partindo do ponto de e tendo um ponto de partida de que a gente ama fazer isso, com a melhor das intenções, a gente não quer manipular, a gente ama, só quer isso, a gente só quer cuidar. Sabe qual é o grande problema? É que essa conta não fecha no final. Porque se eu passo a vida toda cuidando de você,
e pegando vocês para me ajudar a cuidar de outros, tudo, o limite que eu vou chegar é te ensinar a fazer o quê? A cuidar de outros. Então a gente já está há gerações, há séculos, vivendo num ambiente religioso, vivendo num ambiente, nesse ecossistema, onde a gente só aprendeu a cuidar. Deus vai levar a gente não só aprender a cuidar, não só aprender a proteger, mas também aprender a educar. Já pensou? Quando você se tornar um educador também? E aqui a gente está no maternal, aprendendo a não ficar mais doente, aprendendo a como ver a igreja crescendo, a começar de nós.